Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí depende do horário que você estiver assistindo, né, essa videoaula que eu estou aqui gravando. Eu sou a professora Ana Carolina, e a gente vai aqui hoje estudar um pouquinho de física, principalmente na parte de ondas, e ondas em cordas, tá? Porque a gente vai dar ênfase nessa parte que pode ser vista num simulador. Então, a ideia da aula de hoje é a gente relembrar alguns conceitos de ondas que a gente já fez nas aulas anteriores e utilizar o simulador para demonstrar algumas características desses fenômenos que acontecem com as ondas, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar de, dessa questão de como as ondas, né, funcionam é o seguinte: a onda ela é um transporte apenas de energia. Ela não é um transporte de matéria. Muitas pessoas pensam que não, que ela consegue sim transportar uma matéria, mas hoje a gente vai perceber que ela consegue transportar apenas energia. A matéria, ela continua sempre parada no mesmo lugar. A gente pode pensar, mas quando a gente está na praia e aí tem uma onda e ela consegue carregar, por exemplo, uma bola que a gente levou para o mar. Então, mas aquela onda que está carregando a bola, levando ela para o raso, ela é uma onda que já está quebrada, né? A gente fala, a onda quebrou. Então, o que, que é uma onda quebrada? A onda quebrada é quando a oscilação da onda ela bate no fundo do mar, ela bate lá na terra, na areia, e aí ela quebra aquela onda que estava acontecendo mais para a parte mais profunda. Então a onda que estava vindo lá de uma parte bem profunda tinha uma amplitude grande, e aí quando ela chega numa região onde a altura é menor, quando está mais raso, ela bate no fundo do mar e quebra. E aquela onda quebrada, ela já não é mais uma onda, como a gente diz aqui na física. Ela é uma mistura ali já de água com ar misturado, e aí ela consegue, né, empurrar sim os objetos, como por exemplo uma bola, né, levando essa bola até a parte mais rasa lá da praia, tá? Mas a gente tem que pensar então a onda antes dela estar quebrada. Se você entrar um pouco mais no mar, né, for mais para a parte do fundo, quando a gente sente só aquela elevação assim, que a onda faz, ali sim a gente tem uma onda realmente acontecendo. E você vai perceber que ela não consegue arrastar ninguém, né, nem um objeto. Aí você pode perguntar para mim, mas professora, quando eu estou lá no fundo do mar, mesmo assim eu sinto o meu corpo sendo puxado ou empurrado, né, para alguma direção. E aí, como que é isso? Se a onda não é capaz de carregar a matéria, por que, que eu tenho essa sensação? Bom, é que aí entram outros fenômenos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de correntes marítimas? Ou então um vento, né, que está ali atuando naquela região? Então, esses outros fenômenos, que são o deslocamento, né, por exemplo, da massa de água ali do mar, podem sim fazer você ter essa sensação de estar sendo levado pela onda, mas não é a onda, tá, pessoal? É simplesmente esse movimento aí de água do mar devido às correntes marítimas, vento, etc. Então, o que, que acontece? Num mundo ideal, onde não existisse essas correntes marítimas, ventos e nenhuma parte externa atuando, o que aconteceria é se acontecesse um naufrágio, por exemplo, um barco que por algum motivo afundou, esse barco ficaria ali parado no mesmo lugar, nunca chegaria a nenhum outro ponto. Ele poderia oscilar no máximo para cima e para baixo com as ondas, mas ele não seria transportado até nenhum outro lugar, tá certo? Um exemplo bom disso, vocês talvez já tenham percebido como é que acontece, quando a gente está ali num lugar onde tem uma piscina grande, e aí por um acaso a gente está jogando bola e alguém chuta a bola e a bola cai na piscina, não é isso? Ninguém quer entrar na piscina para pegar a bola, né? As pessoas ficam ali na borda da piscina querendo empurrar a bola de uma certa forma para que ela chegue até uma determinada borda e a gente possa pegá-la, não é isso? Mas se você ficar assim empurrando, fazendo onda na água,
a gente não consegue tirar a bola do lugar. A bola fica lá no meio, somente subindo e descendo, né? Mas ela não consegue sair do lugar. A gente não adianta fazer onda na água e esperar que ela vá transportar essa bola, tá? E como é que a gente resolve a situação, então? Como que realmente eu consigo empurrar essa bola até alguma extremidade? Bom, aí eu tenho que, por exemplo, jogar água na bola, né? Fazer com que os respingos de água batam na bola e aí sim consigam empurrar essa bola até um determinado ponto. Mas aí já não estamos falando mais de ondas. A gente está falando de um outro tema da física que também já foi estudado, que é o tema da ação e reação, a terceira lei de Newton. Estão lembrados disso? Então, o que acontece é o seguinte: a gente consegue jogar uma massa de água que vai bater na bola e, por efeito ali da ação e reação, a bola vai ser empurrada, né? E a água vai ser empurrada para o outro lado. Então, isso faz com que a bola realmente se movimente, né? É isso que acontece. E aí ela vai andando devagarinho até chegar em alguma determinada borda, tá? Então não adianta a gente ficar fazendo onda para que a bola chegue nas extremidades, tá certo? Bom, o que a gente vai abordar aqui hoje, basicamente, são os efeitos ali de interferência e de reflexão de ondas acontecendo numa corda. A gente vai ver isso no simulador, mas é o seguinte, apesar da gente estar falando de ondas numa corda, a gente tem que lembrar que todos os fenômenos que a gente vai ver aqui se aplicam para outros tipos de onda, não somente a onda em uma corda. Então, por exemplo, quando eu falo para você reflexão, o que, que te lembra reflexão? Essa palavra, talvez você vá lembrar de reflexo. E o que, que é um reflexo? Posso pensar num espelho, por exemplo? Então, esse espelho, né, ele está refletindo a sua imagem, por exemplo. E o que, que é isso? Bom, a imagem, na verdade, é uma luz. Então, a gente pode pensar que a luz está sendo refletida pelo espelho, está batendo no espelho e voltando para o meu olho? Pode ser. Então, o que a gente pode concluir? Que a luz também, né, é uma onda. E aí ela vai se comportar como uma onda e vai ter todos os fenômenos que acontecem com qualquer tipo de onda, tá certo? Então, por exemplo, para a luz seria uma situação que você poderia aplicar os conceitos que está aprendendo aqui nessa aula utilizando cordas. Outra onda também bastante conhecida, que a gente fala bastante, é o som. Então, quando a gente está falando, a gente está com as cordas vocais, né, fazendo vibrações no ar, que são ondas, e aí a gente capta isso com os nossos ouvidos. E aí você vai perceber, né, que as ondas do som também refletem, também sofrem interferências, né? Se você for pensar na sua casa, por exemplo, em qual ambiente que a gente entra e quando a gente fala ou quando a gente canta, o som parece que tem uma certa potência maior do que em outros ambientes. Não é no banheiro? Não tem muita gente que canta lá no banheiro enquanto está tomando banho? Então, é justamente por causa disso. Porque no banheiro é um ambiente um pouco menor do que os outros ambientes e ele também é formado por aquelas cerâmicas nas paredes. Eles são bons, são materiais bons para fazer a reflexão do som, né? Então, por isso tem essa diferença da nossa voz quando a gente fala dentro de um banheiro ou quando a gente fala na sala ou no quarto, tá certo? Então, lembrem que o som também é uma onda e por isso todos os fenômenos que a gente vai ver aqui hoje, eles podem ser utilizados também quando se fala de som. Tá legal? Bom, acho que a gente fez uma abordagem aqui inicial, relembrando alguns conceitos, e agora a gente pode partir para o simulador e ver como é que isso funciona na prática, tá? Então, a ideia aqui é usar um simulador que vocês também possam fazer em casa. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Olha só, eu vou apresentar a minha tela. Pronto, a tela está sendo apresentada e a gente vai usar um simulador, então, aqui justamente nessa tela, tá? Então, como é que a gente vai encontrar esse simulador? Você vai lá na sua barra de pesquisa e vai escrever o seguinte: PET Colorado, tá?
Eu posso deixar o link também desse simulador para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou no chat a gente combina. Mas você consegue encontrar dessa forma, ó, PET Colorado, tá? Aí é esse simulador aqui, ó, tem simulações de física, química, biologia, ciências, etc. Vamos entrar aqui. Depois ele vai abrir opções de qual área você quer, né? Então a gente vai vir aqui nos experimentos de física. Pronto. E agora dos experimentos de física, a gente vai olhar o simulador de ondas em cordas. Deve estar aqui para baixo. Esse aqui, ó, onda em corda. É isso aí. Agora a gente pode dar o play. E a gente vai mexer um pouquinho aqui com as ondas e ver o que nós aprendemos e tiramos de lição desse simulador, tá certo? Então, a primeira coisa é que ele está no modo manual, que eu posso pegar aqui essa ponta e fazer a onda que eu quiser. Mas essa onda não fica muito bonita, né? A gente tem que, por exemplo, colocar essa opção de colocar no oscilador, e aí ele vai criar uma onda bem bonitinha, senoidal aqui para nós, né? Sempre constante. E aí, com esse oscilador, a gente pode mexer, por exemplo, né, na amplitude de uma onda. E o que é a amplitude? É justamente essa altura que ela tem, né, dependendo do impulso que você está dando aqui nessa ponta. Então, como que a gente pode fazer para enxergar a amplitude? Olha, eu coloco aqui em câmera lenta, fica um pouco melhor para a gente enxergar. E a gente pode colocar aqui a régua e tentar medir a amplitude dessa onda aqui no começo. Ah, outra coisa importante. A gente tem um certo amortecimento, né? Quanto maior o meu amortecimento, significa que a onda vai perdendo força, né? Conforme vai chegando próximo lá da outra extremidade. Quanto menor esse amortecimento, a onda vai conseguindo ser, né, levada até mais próximo da outra extremidade. Então, a ideia aqui, vou colocar com o mínimo de amortecimento possível, que seria o mais próximo de uma onda ideal e não de uma onda real, né? Que a gente, no nosso mundo real, acontece sim amortecimento, a gente pode pensar aquilo como um certo atrito que está evitando o movimento, né? Então, vamos pensar aqui na onda ideal para a gente fazer nosso estudo. E aí eu vou tentar colocar essa régua mais ou menos na amplitude dessa onda. Olha só. Deixa eu tentar colocar aqui um pouquinho mais para cima. Acho que agora, né? Ó. Acho que agora ela está mais ou menos na mesma amplitude. E aqui a gente pode medir, né, que ela está diminuindo de amplitude e depois ela vai aumentar de amplitude por conta dos efeitos da interferência, tá certo? Então, gente, a amplitude vai ser essa altura, tá vendo? Que está mudando a todo momento aqui nesse caso. Para a gente enxergar melhor a amplitude, a gente pode trabalhar com o pulso aqui depois, tá? Então, vamos para essa questão do pulso, que aí fica mais fácil da gente ver. Por quê? Porque o pulso ele vai fazer uma onda somente, ó. Ele vai fazer somente uma onda, tá vendo? É exatamente isso. Então, pessoal, inclusive, ó, a gente pode reiniciar aqui, diminuir um pouquinho esse pulso, a duração do pulso, e ele vai fazer uma onda um pouco mais rápida. Olha lá. Pronto, e essa onda vai caminhando lá até a extremidade, né? Então, a ideia aqui, eu vou tentar marcar para vocês qual que foi a amplitude dessa onda, ó. Olha só, aqui está essa altura, né? Então, essa é a amplitude da onda. Quando eu fizer, por exemplo, um aumento de amplitude, e vou reiniciar, olha só, olha qual que é a amplitude dessa nova onda. É maior, né, do que a daquela primeira. Então, a gente consegue ver isso claramente usando essa regrinha, tá? Bom, aqui eu vou fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai responder usando o simulador. A primeira pergunta é o seguinte: como que a tensão na corda vai variar a nossa onda? O que é a tensão numa corda? É o quanto ela está sendo
puxada, né? O quanto ela está firme ou o quanto ela está frouxa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar a tensão nessa corda e ver o que vai acontecer com essa onda. Ou eu quero diminuir e ver o que vai acontecer, né? Então, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos fazer algum teste aqui para tentar entender? Olha lá. A gente está com uma tensão bem alta, ou seja, a corda está bem esticada. Vamos colocar e ver qual que é a velocidade dessa onda, né? Olha lá. Estão vendo a velocidade da onda? Essa é a velocidade com a tensão alta. E agora, se a gente abaixar a tensão, olha o que vai acontecer. Com uma tensão baixa, a onda fica numa velocidade mais lenta. Ela não perde a amplitude se mantém, mas ela fica numa velocidade mais lenta, tá bom, pessoal? Então, isso a gente consegue ver claramente aqui, mexendo na tensão. Ó. Se eu aumento a tensão, ela vai ser um pouco mais rápida. Outra coisa legal que a gente pode variar aqui nesse experimento é justamente a extremidade do lado direito. Nesse caso de cá, ele é uma extremidade fixa, tá vendo? Essa bolinha verde última aqui, ela está fixa, ela não pode se mexer. E o que acontece quando a onda bate numa extremidade fixa? Como que ela vai refletir? Olha, olhando aqui por esse experimento, ela bate na extremidade fixa e inverte a sua fase e também inverte o seu sentido, né? Ela estava indo sentido para a direita, inverteu a fase, inverteu o sentido, está indo sentido para a esquerda. E o que aconteceria agora se essa extremidade fosse livre, se ela fosse uma extremidade móvel? Bom, a gente pode vir aqui e modificar. Agora, essa extremidade pode subir e descer. Olha lá o que vai acontecer. Essa onda vai permitir que suba e desça. Ela inverte o seu sentido de velocidade, mas ela não inverte a sua fase. Ó. Percebam, veio por baixo, voltou por baixo, tá certo? Então, esse é o tipo de conclusões que a gente consegue tirar utilizando um simulador como esse daqui. Tudo bem, gente? Bom, então, como o nosso tempo de aula aqui já está acabando, fica aqui a proposta de pesquisa para vocês, utilizando aqui esse simulador, né? A gente pode pensar o seguinte, o que acontece quando duas ondas se encontram, né? E elas possuem a mesma fase, ou seja, estão no mesmo lado da corda. Ou o que acontece quando essas duas ondas se encontram, quando elas estão com fases opostas? Porque você pode vir aqui no simulador, ó, e fazer uma outra onda, né? Um outro pulso, e aí você vai ver o que acontece quando essas duas ondas se encostam, quando elas passam uma ali pela outra, né? E vai depender de qual fase você tem, certo? Então, pessoal, esses fenômenos são muito importantes para que a gente entenda, por exemplo, como funcionam aqueles fones de ouvido que fazem o cancelamento de ruído externo. Eles utilizam dessa interferência de ondas para que esse ruído seja cancelado e você fique ali com um som mais limpo daquilo que está querendo ser ouvido, né? Então, fica aqui a sugestão de pesquisa e utilização do simulador para vocês fazerem essa simulação de interferência das ondas e verem quais são os resultados. Tudo bem, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Obrigada pela participação, obrigada aqui por assistirem o meu vídeo e até a próxima.